Olá, pessoal. Meu nome é Tabata Maridiana de Matos. Eu sou aluna do 5º semestre de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Campus Canoas. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre análise combinatória. A análise combinatória ou combinatória é um conteúdo presente em nosso cotidiano a cada escolha que devemos realizar. É a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com contagem, que analisa a quantidade de agrupamentos possíveis para determinadas situações. E o princípio fundamental da contagem é o meio para calcular o total de combinações possíveis. O princípio fundamental da contagem, conhecido também como princípio multiplicativo, é uma técnica que utilizamos para contar a quantidade de agrupamentos possíveis. Em resumo, no princípio fundamental da contagem, multiplica-se o número de opções entre as escolhas que lhes são apresentados. O princípio fundamental da contagem diz que, se as decisões D1, D2, Dn podem ser tomadas, respectivamente, de M1, M2, Mn maneiras, então o número de maneiras que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente é dado por M1 vezes M2 vezes Mn. Na prática, ela mostra que se uma decisão pode ser tomada de M maneiras e outra decisão pode ser tomada de N maneiras, sendo essas decisões independentes, então o número de maneiras que essas duas decisões podem ser tomadas é calculado pelo produto M vezes N. Aqui eu vou trazer o resumo sobre o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem nos diz que, se uma decisão pode ser tomada de M maneiras e outra de N maneiras, a quantidade de maneiras que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente é o produto M vezes N, que é utilizado para resolver problemas envolvendo análise combinatória e é conhecido também como princípio multiplicativo. Agora, vamos resolver uma questão de princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Mateus foi até a concessionária para comprar o seu tão sonhado carro zero. Chegando à loja, ele encontrou 3 carros que cabiam no seu orçamento. Todos os 3 eram vendidos com 2 opções de câmbio, manual ou automático. Além da escolha do veículo, do tipo e do câmbio, há 4 opções de cores: branco, preto, prata ou vermelho. De quantas maneiras distintas Mateus pode tomar essa decisão? Podemos construir um esquema para contar a quantidade de opções possíveis. Sabemos que serão tomadas 3 decisões: a escolha entre o carro A, carro B ou carro C, a escolha do tipo de câmbio, manual ou automático, e a cor do veículo, branco, preto, prata ou vermelho. Na nossa decisão 1, escolhemos o carro A, com 2 maneiras de câmbio automático. A primeira maneira é o câmbio manual, com as opções de cores preto, branco, vermelho ou prata. A segunda maneira é o câmbio automático, com as opções de cores preto, branco, vermelho ou prata. Na nossa decisão 2, escolhemos o carro B, com a primeira maneira de câmbio manual, com as opções de cores preto, branco, vermelho ou prata. A nossa segunda maneira será o câmbio automático, com as opções de cores preto, branco, vermelho ou prata. Nossa terceira decisão será o carro C, com a primeira maneira de câmbio manual, com as opções de cores preto, branco, vermelho ou prata. Nossa segunda maneira será o câmbio automático, com as opções de cores preto, branco, vermelho ou prata. Se contarmos a quantidade total de combinações possíveis aqui, nós veremos que há 24 possibilidades. Acontece que construir um esquema como esse para encontrarmos o total de combinações possíveis pode ser bastante trabalhoso, ainda mais quando aumentamos as decisões a serem tomadas e o número de maneiras que essas decisões podem ser tomadas. Por isso, é interessante utilizar o princípio fundamental da contagem. A primeira decisão, que é sobre o modelo do carro, tem 3 possibilidades. A segunda decisão, que é sobre o tipo de câmbio,
pode ser tomada de duas maneiras e, por fim, a quantidade de cores possíveis é 4. Para calcular o número de possibilidades, basta realizar o produto. 3 vezes 2 vezes 4, que será igual a 24 possibilidades. Então, Mateus tem 24 possibilidades para tomar essa decisão. Então, o nosso vídeo acaba aqui. Até o próximo.